estamos começando mais um episódio do Pod da Play. Eu sou Mariana Mortani e estou aqui ao lado de Fabão. Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Antes de começar, posso dar aquele meu recadinho de sempre? Se inscreva no canal, ative o sininho, deixa aqui o seu comentário, corre lá no Spotify que esse episódio está disponível em vídeo, nas plataformas de áudio ele está disponível em... áudio. Muito obrigado. E não fique fora de campo, não fique fora das redes, porque hoje nós temos um jogaço aqui com Fernanda Colombo! Que link bom, que link bom, que link bom. Ai, gente, que prazer estar aqui, Mari e Fabão. Oi, gente. Tô muito feliz. Tá animada? Muito. É isso. Tem jogão. Tem jogão. Você tá feliz, né, amigo? São links que eu vou fazer, preparem-se. É a sua área, você tá assim, ó. Eu tô tentando, juro pra você que eu tô tentando. Porque eu já falei pra Fernanda que futebol não é... Galera que já assistiu... Quem assiste, quem acompanha já sabe. Que viram o vexame, que foi do lado do Tino, que eu fiquei... Esse episódio continua. Falei atrocidades. Ele perguntou pra mim o que era. O tananã é a função que voleia. E eu só olhei pra ele e falei assim, o que é voleia? Quem tá lendo o quê? Volante. O diretor falou que é uma posição em campo. Pra mim... Eu falei que o volante era a pessoa que comandava o time, porque eu fui pelo é o tipo de pessoa que tá vendo. Quem é aquela pessoa que tá correndo lá pro lado pro outro com a camisa diferente? Não, eu sou a pessoa. Por que a roupa dele é diferente do outro? Só por que a roupa dele é diferente? Exatamente. É mais fácil jogar com a mão. É mais fácil, né? Mas a gente já sabe que Fabão não gosta. Mas e de você, Fernanda? Quando que você começou a gostar de futebol? Cara, desde criança. Eu sempre gostei de acompanhar e sempre tive a curiosidade, assim, cara, eu quero muito ir pro estádio, eu quero, participar do futebol de alguma forma. E comecei a frequentar desde cedo. Eu morava em Criciúma, então eu ia muito no Heriberto Wilson, né? E, cara, foi paixão, assim, desde criança. E eu sempre falei, eu ainda quero fazer parte disso. Só que a gente, mulher, né, sempre foi muito difícil a gente estar participando do futebol, inclusive como torcedora. Então, foi uma época em que todo mundo falava, pô, você vai no estádio, sério, é algo violento, é algo que não é pra mulher, você não pode. E eu falei, cara, mas eu gosto, eu vou. E passei por diversas situações complicadas, assim, como torcedora. Sim. Então, eu já sabia de tudo que estava por vir, né, quando eu decidi trabalhar com isso. Exatamente. É importante você ressaltar isso, porque, assim, por mais que seja um tema que parece que, elas sempre falam isso. Exatamente, olha que coisa, né? A gente não... Por mais que a gente esteja falando e reclamando, infelizmente não parou. E eu já passei também como torcedora, no caso, né? Muitas situações assim, eu preciso ir com um grupo de amigos. Se meus amigos homens forem, eu vou poder ir. Porque... Se torna um ambiente um pouco mais seguro, né? Exatamente. Então, assim, você acaba dependendo de outras pessoas para um negócio que é pura diversão. E as pessoas falam assim, mas você vai mesmo como se você não coubesse naquele lugar, né? Exato. E não que as outras pessoas devessem só te respeitar. Mas tem certeza mesmo que você vai? Tem certeza, mas não é melhor ficar na sala, não, assistindo? Que péssimo isso, não, que péssimo. Ser jogadora de futebol ainda é um sonho? Você já deixou esse sonho de lado? Então, eu nunca tive muita habilidade, mas olha, eu sou esforçada, então eu ainda eu tô pensando nos projetos aí, quem sabe um dia virar jogadora, né? Aguardem. Usaremos esse corte no futuro. Exatamente, já pensou? Tal qual o seu Valença, a voz do anjo sussurrou no ouvido de alguém aqui. Não, mas tem aquela premissa básica para virar árbitro, né? Todo árbitro é um jogador de futebol em potencial? Frustrado, porque você não vira jogador. Adorei. Tentei jogar para um lado, mó animado, frustrado. Você não tem habilidade para virar o jogador, então você fala, cara, o que me resta? Eu vou apitar o jogo, então. Vou tentar liderar aqui, fazer alguma coisa, né? Aí sobra o apito. E eu achando aqui, eu falando, é um jogador que, tipo, ali, em potencial, que quer... Nada. Mas, pelo contrário. Pelo contrário, é bem triste. Mas além do futebol, tinha outro esporte que você olhava e falava, meu Deus, eu quero fazer isso também. Então, eu sempre fui muito dos esportes. Eu sempre pratiquei praticamente todos os esportes que tinham na escola, assim. Então, eu fazia o handebol, fazia vôlei e tal, mas eu gostava mais mesmo de futebol, futsal. Só que sempre tinha que completar o time, né? Porque futsal feminino sempre foi bem complicado. E depois também surgiu uma paixão pelo atletismo. Então, antes de eu virar árbitra, né? Um dos motivos de eu virar árbitra foi porque eu era atleta de atletismo. Então, eu era velocista, então fazia provas de 100, 200. E
e revezamentos e tal, pela universidade, né? Na época eu estudava na Universidade Federal de Santa Catarina. E aí o meu treinador, ele falou assim, cara, você corre muito bem e tal, você tem um bom condicionamento. Eles estão precisando de mulheres na arbitragem, só que passem nos testes físicos, porque as exigências são masculinas, né? Então você tem que fazer o mesmo teste que os árbitros fazem. Então as mulheres... Né? E por quê? Porque o jogo exige. Exato. Então, é aquela igualdade que... Ok, vamos passar então nesse teste. E aí fiz o curso através desse meu professor, né, do meu treinador de atletismo, que ele falou, cara, você tem potencial, bora. E eu já sempre quis, né, trabalhar com futebol, e aí surgiu dessa forma, assim, pelo atletismo. Então, é um esporte, assim, que eu sou apaixonada. Que máximo. Eu ia perguntar justamente isso, né? Se você talvez começou, não sou tão boa jogadora, mas vou apitar aqui o jogo dos amigos, sei lá, sabe? E aí foi fazendo alguma coisa, se encaixando ali, se tinha um curso. Na verdade, eu até fazia futsal na universidade, né? Só que eu gostava muito da parte física. Chegava na parte tática e tal. Nossa, me embananava toda. Eu sempre tava no banco, mas me dedicava muito. Aí eu falei, cara, quer saber? Eu vou para atletismo, que eu acho que lá eu vou ter mais espaço. Sim. E foi o que aconteceu. No atletismo eu tinha espaço, eu participava das competições, né? Então, assim... E aí, através do atletismo, é que eu fui pra arbitragem. E abriu mesmo portas aí. Chegou, de alguma forma, no objetivo, né? Sem querer, querendo. Sim. Eu comecei a cursar Educação Física para virar preparadora. Minha ideia era, o que eu, como mulher, posso trabalhar no futebol? Ser jogadora é um caminho que, precisa, além de ter habilidade, na época não tinha tanto incentivo quanto a gente tem hoje. Claro que tem que melhorar muita coisa, mas não tinha tanto incentivo. Sim. E aí eu falei, cara, como que eu vou conseguir trabalhar lá, né, no futebol, fazer parte e tal? Então, a minha ideia era ser preparadora física de algum time. Então, a minha ideia, quando eu cursei Educação Física, era para trabalhar dentro do futebol, com alguma equipe e tal. Mas acabei indo para arbitragem, né? Ficando numa posição mais neutra. E falando de incentivo, acho que é muito importante, né? Você já falou dessa referência, né? Que vem da sua infância. E você escreveu um livro, não foi? Para crianças, um livro infantil relacionado a esporte. Então, de onde veio esse desejo de falar com um público tão específico? Então, na verdade, eu sempre amei crianças, assim. Eu gosto dessa parte lúdica, já fui recreadora. Então, assim, quando eu tava no estádio, assim, como assistente, eu sempre ouvia muito xingamento, né? E tinha muito xingamento também de criança. Eu falei, cara, como assim? É que as crianças, elas repetem muito o comportamento dos pais. Sim. E aí eu falei, como que eu posso mudar isso? Tipo, a criança nem entende da regra. Como que ela pode entender? E a regra é uma coisa muito chata. É muito chata, assim, é uma bula de remédio, é a regra. É uma coisa que ninguém para ler. É um livro muito técnico e tal. Então, assim, como que eu posso dar esse entendimento de regras, né? Pegar essa essência da regra e apresentar para uma criança. Então, eu fiz um livro de forma lúdica. Eu acho que com a educação a gente consegue mudar muita coisa, né? Com certeza. E aí, eu tive essa ideia, eu fui desenvolvendo e tal. Eu cheguei no livro, Vamos Jogar Futebol. E que eu brinco, tá? Não é só para criança, não. É para quem não entende muito de futebol, não entende das regras, quer saber da essência. Não sei por que a gente olhou pro Fabão, né? Eu senti um olhar. Senti um olhar. Com licença, vou ler o meu livro. Conversem aí. Tem que chutar. Aquele que não entende. Bola! Só o goleiro usa a mão, Estranho. Gente, e assim, muita coisa mudou, né, dos últimos tempos pra cá. E eu queria saber de você se você consegue enxergar essa mudança acontecendo e a que passo essa mudança tá acontecendo. Não, com certeza a gente consegue observar, né? Só você ver um jogo de futebol feminino hoje em dia que tem público. Sim. Antigamente, você não tinha público, você fazia... A entrada era toda gratuita para poder ter público, né? Então, assim, as coisas mudaram muito e hoje... É claro que muita coisa foi obrigada a ser mudada, né? Os clubes tiveram que incentivar o futebol feminino para poderem participar das competições masculinas. Então, foi nessa base da obrigação, mas eu acho que as coisas de fato estão mudando. A gente está vendo aí, vai chegar agora uma Copa do Mundo aí que promete muito, né? Com transmissão, com gente, tudo, sonho, não, com tudo. Com tudo que tem direito. Então, eu acho assim, o caminho que a gente está seguindo está sendo um caminho muito bacana. Como a gente já falou, tem que melhorar muita coisa ainda, mas eu acho que a gente está agora, assim, num caminho
que é um ideal, assim, para as mulheres no futebol, né? Eu acho que hoje as meninas que estão assistindo, elas já conseguem se enxergar como torcedora, como jogadora, como jornalista, em todas as partes, né, do futebol. Sim. E até como diretoras, né? Como esses outros cargos. Isso, como treinadoras. Né, exato. Total, então, eu acho assim, eu acho que é muito importante elas se verem naquele lugar e falarem, cara, eu posso. Se eu quiser, eu vou ser... vou exercer aquela função. Exatamente. E tem uma coisa muito engraçada, porque desde todo o tempo que a gente sabe, o sonho das crianças é tipo, quer ser jogador de futebol, sabe? Quer ser jogador de futebol. E aí, mesmo agora, tipo, a gente tá numa era muito digital e tal, você ainda vê crianças que têm esse desejo de ser jogador de futebol. De onde você acha que vem esse desejo de olhar, sejam as meninas que veem jogadoras e os meninos vendo jogadores, de onde surge esse desejo? De onde você eu acho que o futebol é um esporte apaixonante, né? Eu acho que quando você começa a acompanhar, imagina, você lida com muita emoção, né? Você lida com a torcida, você lida com diversas situações, assim, que... Cara, eu acho que brilham os olhos das crianças, né? E eu acho que é uma posição que eles querem, né, tá ali. Eles querem... as crianças querem ser os craques, querem estar vestindo a camisa. Eu acho que tem tudo isso. Tem toda uma paixão envolvida. E é claro, eu acho que essa paixão sempre inicia por um time, né? Então, assim, eu acho que é muito difícil você gostar de futebol só por gostar. Então, acho que você acaba gostando de um time, acaba gostando de determinados jogadores, jogadoras. Então, Que banda é essa? Nunca ouvi. Acho que o É de rock, né? É de rock, amigo. Entendi. É um rock bom, pauleira. Entendi. Só não pode desafinar, né? Então, né? Olha, vamos falar sobre a situação. Eu tô só atualmente. Galera. Mas ser torcedor é isso, né? Você vibrar... com emoção, né? Tem que ser com emoção. Chorar de vez em quando. Exatamente. No meu caso, tem... Como é que tá essa vida, né? Tá tudo bem. É teste pra cardíaco, né? Exatamente, Mas a gente vai seguindo. Inclusive, qual é o seu time? Você tem um time? Então, na verdade, eu tinha... Quando eu comecei a gostar de futebol, eu tinha um time. Eu torcia pro Criciúma na época. Que era o time da minha cidade. Era o estádio que eu frequentava. Então, a paixão começou através do Criciúma. Mas depois que você vira árbitra, você vira uma chavinha que você fala, cara, eu não tenho mais time. E muita gente fala, duvido e tal. Mas isso é verdade. Assim, quando você começa a trabalhar com futebol... você acaba conhecendo muita coisa que você fala, é melhor não torcer, é melhor deixar quieto. Então, assim, hoje eu acompanho, obviamente, futebol, mas não torço para nenhum time. A não ser a seleção brasileira, que eu acho que ainda é muito difícil não torcer para a seleção brasileira. Então, é isso, né? Finalmente, né? Você nem passou por isso, porque muita gente, né, assim, quando é criança... passei. Pai já coloca... Passei. Seus pais Minha mãe me colocava muito na caixinha do Flamengo. Precisava ser flamenguista. Tem isso, né? Tem a herança de família que tem que torcer para algum time do... Precisava ser flamenguista e o meu tio era vascaíno. E aí ele briga. ficava nessa de ter que ser vascaíno. E olha, o mais engraçado minha irmã cresceu vascaína, se tornou botafoguense por conta do marido, porque o marido é botafoguense, ela apaixonada, sou botafoguense. Meu sobrinho nasce. Aí todo mundo, mais um botafoguense. Flamenguista. Olha só. Aí. Doido, assim, fanático. Tá vendo? Inclusive, ele assiste. Beijo, Arthur. Beijo, Arthur. Beijo, Arthur. 11 anos. E aí, você tem... Será que brasileiro a gente não consegue? mesmo, Não. Se a gente consegue alguma fotinha sua com um time, não consegue, não... Uma foto sua antiga pra gente botar aqui. Seria legal. Nenhuma. Amiga, tem foto minha rebolando a boquinha na garrafa? Tem foto minha. Eu também tenho. Tem foto minha com uma sunga V e um óculos. Agora, juro pra você, agora, de time de futebol. Nem tem. Nenhuma. Não, e engraçado falar isso de criança, porque a gente falando sobre desde pequenininho, a gente sendo incentivado e tudo mais, só que não acontece muito isso quando a gente fala de meninas, porque é muito o contrário, né? É tipo, quando chega uma menina interessada em futebol, os pais, não. Tá aqui a sua boneca. Sabe? Ou pior, tipo, mas qual jogador você acha mais bonito? E aí, sabe? quando vai jogar assiste o jogo só pra ver coxa de jogador. Exato. E aí, no caso, quando vai ficando mais adolescente, vai falando assim,
Mas ela gosta de futebol, é o quê? É sapatão, aquelas coisas, né? Sim. Eu até converso muito com meu marido, que ele foi árbitro, né? Participou de 2 Copas do Mundo. E muita gente fala, nossa, o currículo dele é excelente e tal. Mas, tipo, o seu já não é tão assim. Mas eu falo, cara, tem uma diferença aí muito grande. Porque eu não tive as mesmas oportunidades dentro do futebol. Então, assim, isso com certeza interfere no meu... na minha carreira, né? Como assistente. Eu não tive as mesmas oportunidades que ele teve desde criança, de jogar, de ter talvez até um entendimento melhor do jogo, de participar mais ativamente. Ele não passou por... Eu não passei por essa fase toda que ele passou, entendeu? Isso reflete nos dias atuais. Isso reflete na construção até onde você consegue chegar, né? E como é que você lida hoje com esse olhar de que o primeiro filtro da pessoa que tá ali assistindo, nossa, ela é muito bonita. Mas não, eu sou uma profissional... Desculpa, pode botar um pi edição. Mas... E sim, eu sou uma mulher muito bonita. Como é que você lida com isso? Inclusive, antes da gente foi assistir os vídeos e tal, a Mari foi me mostrar, na verdade. E o que mais me chamou a atenção é que não tava, tipo, um texto, o título do vídeo. Não era o que estava acontecendo de você fingir que ia tirar um cartão e tirar uma doença. Era árbitra gata. E eu falei, cara, que coisa tosca. É tosco. Sabe? É tosco. E eu quero saber como você lida com isso. Então, eu acho isso muito ruim, porque eu acho que o trabalho, né? Tudo que a gente exerce tem que ser maior do que a nossa aparência, né? Então, assim, isso foi algo que na arbitragem sempre me atrapalhou muito. Sim. Porque as pessoas vinham, é a musa, não sei o quê. Eu falei, gente, não é isso. Eu quero ser julgada pelo meu trabalho. Exato. Aí eu errei, ok. Acertei, beleza. Mas não por isso, entendeu? Sim. É claro que era uma época em que ser mulher, né, fazer parte de um jogo, chamava muita atenção. Só que eles sempre vinham com esse viés de aparência, que sempre me incomodou muito. Porque eu acho que não tinha nada a ver, entendeu? Não tinha nada a ver ser julgada... pela minha aparência. E eu sempre falo, né, que é algo muito subjetivo. A gente pode achar pessoas bonitas, feias, enfim. Mas o trabalho, né? O trabalho é algo objetivo. Errou, acertou. E é muito curioso ver, porque assim, eu lembro de quando eu vi um vídeo seu e no Twitter as mulheres justamente falando, olha que uma mulher arbitrando. E aí vinham os comentários dos homens falando da sua beleza. E assim, sim, inquestionável, mas... A gente tá querendo admirar para além disso. Sim, eu acho que existem coisas que são maiores do que isso. Exatamente. Né? E imagina-se também, quero perguntar um pouco sobre a sua família te vendo, trabalhando, escolhendo essa carreira, até porque eu vejo, por exemplo, lá em casa, eu fiz karatê. E aí eu lembro da minha avó, tipo assim, você vai lutar? E o peito? E meu Deus? E como assim? Como que você vai fazer isso? Então, pra sua família, você já tinha esse incentivo e gostar de futebol, mas na hora de trabalhar na área, como que foi? Não, assim, eu sempre tive total apoio. Tanto é que quando eu comecei a ir nos estádios, meu pai não ia. Eu acho que ele estava numa fase, assim, meio descontente com o time. Aí eu comecei a frequentar, ele falou, quer saber, eu vou começar a ir também. E depois minha mãe começou a também a ir pro estádio. Aí eu mudei de cidade, eles continuaram indo, assim, e virou um programa de família, né? Pro estádio e tal. E quando eu falei que ia trabalhar com arbitragem, é claro que minha família ficou um pouco apreensiva, porque sabia o que estava por vir, né? Então, assim... sabia que ia ter xingamento, sabia que a figura do árbitro não é uma figura bem vista, né, pelas pessoas. Mas eles sempre me incentivaram. E meu pai, bonitinho, sempre que vinha as escalas, né, dos jogos, ele ia lá, imprimia. Tem uma pasta lá com tudo documentado, assim, né? Notícia que saía no jornal, que nananã. Porque eles divulgam, né? A arbitragem vai ser tal. E ele fez toda a pastinha. Ainda tenho isso. Então, assim, eu sou filha única, né? Então, tipo, pra ele era um orgulho, assim, né? Imagina, ter filha única e que ainda estava exercendo algo diferente, né? Então, assim, eu sempre tive total apoio, mas claro que eu acho que eles ficavam chateados quando aconteciam situações que não eram tão boas, né? E a gente sabe que família de árbitro, né? Mãe, principalmente, sofre muito. Não, a minha avó, ela sempre se coloca no lugar, né? Ela fica assim nas pessoas. Imagina a mãe dessa pessoa. Imagina como é que tá assistindo a cada dia que eu passo me vejo mais parecido com a sua avó. Gente, Vocês dois
dois ali, ó. Tomando um café à tarde, falando, imagina a mãe de Fernanda. Pessoa, né? Eu assistindo isso agora, não é vida pra mãe, não. Mas não é vida pra mãe, não. A mãe não merecia, mas olha que orgulho. Assim, aí fica naquele, né? Tentando balancear o negócio. Balancear uma coisa com a outra. Você falou uma coisa muito interessante, que foi que quando você decidiu se tornar árbitra, você já sabia o que ia acontecer. E quando de fato aconteceu, quando você entra pela primeira vez, que você enfrenta aquele monstro que é o campo. Sim. Primeira reação. Cara, assim, lidar com erro já é muito difícil, né? Eu acho que todo mundo que passa por situações em que você erra, batem vários sentimentos, né? De caramba, arrependimento, o que eu poderia ter feito, o que eu poderia... né? Então, assim, e quando é exposto, a gravidade aumenta, Sim. né? Eu acho que... então, assim, é muito difícil lidar com erro. Você fala, cara, por que eu tô nisso? Tipo, eu me coloquei nessa situação, por que eu escolhi isso, sabe? E você digerir tudo isso e querer apertar um botão para voltar no tempo, é tudo bem complicado, assim, né? Mas depois você vê que passa, as coisas passam. E que aí você consegue dar continuidade, assim. E eu acho também que... Como eu comecei muito cedo, eu virei árbitra com 18 anos. Sim. Olha. Então, assim, eu passei por situações que, cara, eu falei assim, hoje eu fico pensando, meu Deus, como que eu tive até... Eu era totalmente imatura, né? Porque eu não tinha experiência nenhuma nessa área de futebol, de arbitragem. E como que eu tive uma certa maturidade para lidar com isso, né? Porque não é fácil. Não é fácil você... por exemplo, eu morava em Florianópolis, uma vez eu fui fazer o clássico Avaí Figueirense. Cara, você vivencia aquilo ali. Você, tipo, tem seus amigos falando, você tem questionando, perguntando e ficando chateados com você, dependendo do que você faz em campo. Então, assim, é uma pressão muito grande, é muito grande. É uma vida bem difícil de árbitro, viu? E quando acerta, ninguém elogia. Ninguém fala nada. Não fez demais que a sua obrigação. Exatamente. Já perdeu a amizade por causa disso? Ah, já, com certeza. Com certeza. Já tem amigos que são amigos até a página 2, né? Aí errou contra o meu time, já... Sim. Já. É poucos, né? São poucos. Mas aí, acontece. Aí você vê que não eram amigos. Boa. E qual foi o mais difícil pra você arbitrar? Essa palavra é difícil, né, menina? Nossa, eu com o aparelho ainda por cima daqui a pouco. Olha, por incrível que pareça, minha maior dificuldade é porque eu tenho astigmatismo e miopia. E eu sou daquelas que não usa óculos. No estádio. Agora a gente já tem uma outra dificuldade também, né? Qual é o mais difícil e qual é o mais difícil em relação ao estádio? Ela vira pro público e fala, tá fora. Conversou sozinha, assim, pro nada. Tá fora e o pessoal, Fernanda? Não, então assim, cara, tinha situações, principalmente jogos à noite. Eu não conseguia enxergar muito bem a uma certa distância, sabe? Com aquelas placas de luminosidade e tal, né? Placas luminosas de publicidade. Sim. Nossa! Eu não conseguia enxergar nada, eu tinha muita dificuldade. E isso só descobri depois, assim, porque eu até então... Tava pitando aí pra vida, né? De boa. Qual foi o número do jogador? Deus vigia, Deus vigia. Que jogador? Isso aí, então, assim, tá atento, não teve jogador, isso mesmo. Então, assim, depois que eu descobri que, de fato, falei, cara, eu fui fazer o exame pra renovar a carteira de motorista. Eu não enxerguei nada. Ela falou assim... Ela falou, cara, sinto muito, mas você tem que usar um óculos aí, né? Nota dó. Exatamente. Exatamente. Então, assim, cara, eu falei, nossa, foi algo assim que depois eu falei, eu me arrisquei muito. Muito. Mas tem algum estágio, assim, que você fala, esse daqui vai ser complicado? Eu acho que tem estádios que tem uma proximidade maior com a torcida, né? Que aí sempre é complicado. No estádio do esporte, né? Que é na Ilha do Retiro, era bem difícil de trabalhar. Que era próximo, assim. Tiveram outros também que tem essa proximidade, que eu acho que você acaba ouvindo muito mais, né? Da torcida. Tem estádios que são pequenos também, assim, que são menores que trazem essa proximidade com o torcedor e que, querendo ou não, de vez em quando você toma uma chuva de areia. Eu quero saber isso, sim, porque eu tenho muita curiosidade, que eu penso assim, o time vai pro seu ônibus e tchau e benção. E o árbitro, ele vai no seu carrinho, ele vai embora sozinho. Imagina a pessoa te reconhece ali na rua. Já teve alguma situação num pós-jogo? E qual é o contato da sua psicóloga? Porque eu quero também ter. Importante, olha. Então, o árbitro chega de carro, né? Geralmente com a equipe e tal. A gente combina pra ir junto. E dependendo da situação, ainda a gente tem que esperar todo mundo
ir embora, né? Todos os torcedores, todo mundo, de fato, para ter essa segurança. E, se necessário, uma escolta policial. Então, assim, isso é normal pra gente, assim. Tanto é que quando a gente entra no estádio, né? Tipo, entrou no campo, já tem a escolta policial, a segurança. A gente sempre conversa com o chefe da segurança também, né? Do estádio. Acabou o jogo, não sei se vocês já viram, mas os guardas vão, né? Até o árbitro para fazer a segurança também. Então, assim, é a base de escolta mesmo. Que, infelizmente, isso é algo que é cultural, assim, né? A gente precisa dessa segurança porque já ouviu muita coisa em relação à arbitragem, agressão, torcida. Apesar de que o que eu sempre falo, cara, o dia que os torcedores quiserem invadir, ninguém dá conta. Porque é muita gente. É muita gente. O dia que tiver alguma coisa assim, não tem como conter, assim. E, infelizmente, isso ainda acontece, né? A gente vê que não tem, é que as pessoas respeitem cada um no seu espaço, fazendo o seu trabalho e torcendo e sofrendo. Eu tô chocado, eu tô muito chocado. Não, inclusive, eu fui nesse ano fazer um amistoso no Equador. Eu fui me achando, né? Porque tinha uma escolta policial. E o que eu achei mais legal, assim, que era uma mulher que ia na frente, assim, na moto, com uma sirenezinha ligada, assim, fazendo toda a nossa escolta e segurança. E eu achei muito legal. Parecia cena de filme. Já teve algum momento de pós? Vamos supor, você apitou o jogo, beleza, o resultado não foi favorável para um time, e aí depois você tava, sei lá, andando em algum lugar na rua, foi comprar um pão, a pessoa te reconheceu e falou assim, você apitou aquele jogo. Já aconteceu isso? Já aconteceu um caso de eu estar no hotel e aí eu precisava realizar um check-out, alguma coisa assim. A pessoa, não vou fazer. Ele recusou a fazer. Mentira! Porque por causa do jogo. Ele falou que ele não ia nem falar comigo. Simplesmente virou por conta do jogo. Então, assim, além disso tudo, a gente ainda sofre isso. E perdeu o emprego. Não. Perdeu tudo aquela nada. Às vezes eu e meu marido, a gente tá correndo, passa alguém assim, ó, tipo, do nada, tipo, seus... E sai correndo. Meu Deus! Gente, mas a gente nem apita mais, né? nem bandeira mais. Então, assim, acontece isso ainda. Daí a gente ainda passa por essas situações. Chocado. Bom, falando um pouco de situações específicas, né? O Fabão mencionou, eu tava mostrando os vídeos, né? Sim. Então, assim, acho que tem duas situações que a gente tem muito uma referência, né? Uma acho que você vai querer falar um pouco mais, mas eu tenho essa que você vai tirar... Todo mundo acha que você vai tirar um cartão e você tira um lenço. O que passou na sua cabeça naquele momento? Boa. E você imaginou que iria repercutir naquele momento? Claro que eu imagino que seja... tô aqui vivendo minha vida e fazendo meu trabalho. Aí depois você pega o celular e fica, meu Deus, o que aconteceu? Foi exatamente isso. Foi assim, eu fui convidada para fazer... Eu tava na Rússia em 2018, na Copa do Mundo. O meu marido tava apitando e tal. E eu tava lá na frente do Bolshoi e veio um cara assim... Olá, Fernanda! Né, tipo, quero te convidar para apitar um jogo no Equador. Eu falei, meu Deus, quem é essa pessoa, né? E aí, me dá seu contato. Eu passei e tal. Aí ele falou, em 2019 vai ter um jogo e tal, que eu quero que você apite aqui no Equador, que é um amistoso e tal. E aí, beleza, fechou tudo, tava lá pra ir pro jogo. E eu falei, gente, eles estão me levando do Brasil pro Equador. Eu vou ter que fazer alguma coisa nesse jogo. Eu vou marcar esse jogo. Eu vou marcar. Não, eu vou ter que... Eu falei, vou gente, dar meu nome. Eu tenho que fazer algo diferente nesse jogo. Não é possível. Os caras estão me levando, né, do Brasil pro Equador e tal. E era um jogo festivo. Então, tinha essa possibilidade de flexibilidade de ser brincar. Mais Aí eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa. Aí eu meti um lenço no bolso e falei, se rolar alguma falta, alguma coisa, eu vou fazer isso. Não sei se vai ficar legal, não sei se vai dar certo, mas eu vou fazer. E aí, o jogador meteu a mão na bola, que é o Damian Dias, que inclusive jogou agora... Ele joga no Barcelona de Guayaquil. E aí, foi sem querer, porque ele é um dos melhores jogadores da Liga do Equador. Então, assim, foi super sem querer. Ele é argentino, mas joga no Equador. E aí, quando ele meteu a mão na bola, vem aqui. Vem aqui que eu já sei o que eu vou fazer. Ele já vai meio cabisbaixo, né? Ele já vai meio tipo, putz, meti a mão na bola, né? Vou tomar um cartão. E aí, eu acho que foi a única falta do jogo, assim... Porque depois teve pênalti, tiveram outras coisas. Mas, de falta, assim, eu acho que, cara, tava um jogo muito tranquilo. E aí, aconteceu aquilo, aí eu fiz a brincadeira e aí, de fato, depois, quando eu vi, assim, a repercussão, eu falei, gente...
Não, e eu tava falando pra ele da sua cara depois, que era muito uma cara assim, eu sei o que eu estou fazendo. Tipo, marquei. Meu momento foi por isso que eu tava esperando essa oportunidade. Eu queria muito saber se realmente estratégico. Não, foi tudo muito natural. Foi muito natural. Tirando a parte, assim, né, de limpar o suor, que obviamente, né, eu não limpo daquele jeito. Vou dar uma... Vai debochar, né? Vai que depois a Globo me contrata. Pelo contrário, demitiu. Mas... Não ia falar sobre, mas abriu espaço. Momentos delicados. Vamos falar agora de... Pelo contrário, né? Demitiu. Esperava a novela, recebeu o RH. Mas não, exatamente. Não vou brincar, não. A gente não sabe o dia de amanhã. É verdade. Ai, triste isso, né? Caramba. Poxa, que bom que na Play 9 não acontece isso, né? Esperamos. Exatamente. Estão ouvindo aí, gente? Que fique claro. E outro momento é que você vai fazer uma troca e acontece um beijo. É verdade. E era com o Sandro? Era com o Sandro. Ela fala não. Não, era um árbitro que passou, achei uma graça. Achei uma graça, querido. Tava passando por ali. Esse querido é um querido. Como é que vocês se conheceram? Primeiro, eu quero saber como a repercussão dessa história e como é que vocês se conheceram. Na verdade, essa história, assim, né, da expulsão foi um jogo também festivo que a gente sempre faz, né? O jogo do Alexandre Pires e do Fernando, no final do ano, que é o Futebol contra a Fome. E aí, a gente tava lá, a gente conversando com o Denilson, a gente, cara, vamos fazer uma brincadeira, vamos... Ô, Denilson, faz o seguinte, você pega aqui o apito, fala que o som não vai mais apitar, dá o apito pra Fernanda, a Fernanda apitou pro segundo tempo e tal. E aí, na hora de fazer aquela troca, eu falei, tá bom, ó, tá aqui, ó, vou te expulsar então, eu vou assumir. E aí, rolou o beijinho e tal. E foi uma cena que, assim, passou. Só que aí, eu entrei no TikTok, né, nesse universo TikTok e tal. Sim. Aí eu falei, cara, essa cena eu acho que dá pra fazer uma trendzinha, um vídeo legal. Aí fiz a edição e o vídeo bombou. Assim, eu falei, gente, eu acho que é porque a vontade, né, de muita gente que quer expulsar o marido, não tem coragem. Eu acho que rola isso, assim, e aí né? sentindo, né? Representado. Exatamente. Representatividade importa. Exatamente. Eu acho que rolou essa empatia, assim. Aí o negócio viralizou. Mas a gente se conheceu através da arbitragem. A gente nunca havia trabalhado juntos, assim. Como eu comecei muito cedo, eu não era aquela pessoa que era, tipo, ligada em ver os árbitros. E, minha referência é esse árbitro aqui, aquele árbitro lá, aquela assistente, aquele não sei quem, aquela árbitra. Nunca foi. Porque eu não tinha tempo para isso. Eu era estudante, então, tipo, eu estudava a semana inteira, trabalhava na própria universidade, né? Era bolsista e tal. E aí, chegava final de semana, era várzea. Então, cara, eu não acompanhava. Tanto é que quando eu conheci ele, todo mundo falou, ele que vai pra Copa do Mundo. Eu falei, tá bom. Legal. Pô, parabéns. Você vai pra... Pô, parabéns, legal. Então, foi muito assim, entendeu? Tipo, conheci ele e tal. E depois, com o tempo, que a gente começou a ter uma relação mais próxima. E que virou o amor da minha vida. Quantos anos de relacionamento? 7 anos. A gente tem 5 de casados, né? Mas desde que a gente começou a namorar, praticamente, a gente já vive junto, assim. É aquele tipo de relacionamento que você não consegue ficar longe. Inclusive, ele tava mandando mensagem aqui. Cadê você? Posso te buscar? Tá imagina, ela olhou e falou, eu apitaria esse jogão. Aí eu olhei e apaixonou. Exatamente. E quais momentos que vocês têm, assim, juntos no trabalho? Eu imagino talvez a live do Galvão, a transmissão, tenha sido um momento especial, né? Tava aqui falando que a gente se conheceu, eu trabalhei lá nos bastidores, ali na transmissão, na UEM. E cita pelo menos 2 momentos, assim, importantes pra vocês trabalhando juntos, tendo essa oportunidade. Então, como eu tinha te falado, né? A gente gosta muito de fazer tudo junto, assim. A gente é aquele casal, cara, qualquer coisa a gente tá colado. E a gente, desde que a gente fez essa transição, né? De sair da arbitragem para assumir outra função, a gente sempre falava, nossa, seria tão legal a gente trabalhar juntos, né? E a gente chegou até a trabalhar na mesma empresa, mas não juntos, assim, né, numa transmissão. E foi algo, assim, inédito e foi muito marcante. Eu acho que a gente tá ali lado a lado, comentando, discordando. Sim. Eu acho que a discordância, ela é algo do futebol que eu adoro. Porque eu acho que toda essa polêmica, toda essa discussão que gera... E o futebol é muito assim, é muito subjetivo, né? Sempre tem 2 lados. Sempre tem, né? Tipo, foi falta ou não foi? Foi pênalti? Não, mas pra mim não foi por isso, por aquilo. Então, assim, a gente pôde estar junto. Eu acho que esses momentos de discordâncias foram muito legais. Porque eu acho que a galera fica... Porque, querendo ou não, quando você tá junto, assim, principalmente mulher, você fica muito naquela responsabilidade de falar...
Deve ser o marido dela que ajuda. Deve ser sabe? Então, assim, eu acho que quebra essa barreira de falar assim, cara, eles têm opiniões diferentes, são pessoas diferentes que estão juntas, mas que têm opiniões diferentes, sabe? Então, eu acho que quebrar essa barreirinha, assim, foi muito importante. Desculpa. Só aproveitando esse gancho que vocês também se destacou muito. A gente também estava acompanhando, né, os comentários. E por conta das suas tiradas, dos seus comentários mesmo, o pessoal falando, caraca, olha aqui, olha que legal. Então, realmente, poderem admirar vocês dois como dois indivíduos e também como um casal. Que bacana que eles porque a gente já foi muito xingado. Hora de admirar agora, hein, galera? Bora admirar. Chega uma hora que deu, né? Passou do limite. Passou do limite. Já xinguei, tinha pra xingar, pra mim deu. Exatamente. Eu ia perguntar se vocês levam essa concordância e discordância pra dentro de casa também. Claro, em tudo. Inclusive, não vem me buscar, não. Exatamente. Não, mas isso é normal. Eu acho que todo relacionamento, né? Ele passa por isso, assim, o meu tá passando, vida. Tá tão difícil. Chama o VAR. Eu vou chamar o VAR. Tenho medo do que o VAR pode me mostrar. Exatamente. Câmera lens. Melhor não. Deixa eu discreto. Deixa eu te fazer uma pergunta. Nós falamos, tipo, de jogo que mais te marcou e tal. Agora, qual foi a situação que você olhou e falou, cara, que bizarro? Sabe? Que era uma coisa que te deixou, de fato, chocada. Ou positivamente, ou infelizmente negativamente. Assim, né? Inusitado, exato. Você falou, gente, o que tá acontecendo? Sabe, só tenho 6 anos. Então, na verdade, assim, de bizarro, assim, negativamente, eu acho que foi quando o dirigente do Cruzeiro, na época, disse que eu tinha que pousar pra Playboy ao invés de estar no campo. Isso, tipo... Assim, eu fico pensando hoje em dia, se fosse hoje, assim, tipo, cara... seria completamente diferente do que foi, né? Anos atrás, né? Que foi em 2014. E eu acho que foi um dos momentos mais, assim, difíceis, né? Da minha carreira. E que é engraçado, porque eu não tinha nem noção do que isso era. Sim. Porque eu era muito nova. Eu tinha, acho que, 23 anos. Eu tô com 24 agora. Não, você, amigo, que episódio passado, 2006. Nossa, episódio passado, eu nasci em 2006, eu também. Não, mas enfim, eu acho que foi de fato, assim, algo muito difícil de lidar tudo. E que tudo que eu recebi de apoio foi, tipo, pra proteger, não me proteger. Proteger a pessoa, entendeu? Então eu falei, gente, hoje em dia seria completamente diferente. Outra coisa. Então, assim, é claro que me arrependo de muita coisa que eu poderia ter feito, que eu não fiz, mas porque eu também tive uma orientação muito errada. Claro. Sim. E não sabia como lidar com isso. E de coisas bizarras, assim, gente, já uma vez estava num jogo e simplesmente um parapente teve que parar, assim, no meio do campo, porque a pessoa estava passando mal e, cara, ela vomitou o campo inteiro e a gente teve que parar, porque, imagina, passar a bola ali no... Eu tô chocada com parapente, tá? Não, tô chocada com vômito. Vômito chato. Galera, é um parapente. Mas foi uma situação inusitada, assim. Gente. E uma vez também, num jogo amador, tipo, uns torcedores vieram com um tronco gigante, assim, correndo atrás da gente, assim, do trio de arbitragem. Foi assim, algo que a gente, tipo, pegaram... Foi uma cena assim que eu falei, gente, como assim eles pegaram o tronco e saíram correndo atrás da gente? Eu imaginei aquela cena da Bela e a Fera, a pessoa com o tronco assim. Eu não tenho estrutura pra essas coisas. Exato. Então, assim, eu falei, cara, como, tipo, né, é isso mesmo que eu tô vendo? E aí, a sorte, assim, é que um dos assistentes era policial e tal, então... Ele, tipo, e era lutador também, aí conseguiu dar um jeito na situação. Eu tô muito chocado. Mas pra você ver o que a gente passa, assim, né? Eu ainda tô preso no parapente, porque eu tô imaginando... Só me tira uma dúvida. Ele veio voando já em processo do... na verdade... Uma grande chuva. Não, eu acho que a pessoa tava passando mal, é o pouso de emergência, e pousou, assim, bem no círculo central ali. Dá licença, galera. Começou a pessoa passando mal. E aí, foi algo de emergência, assim, só que eu sou do tipo de pessoa que eu não posso ver. Se eu vejo, eu fico... eu também. Não senti o cheiro, acabou. Não, mas a sorte é que ninguém fez... Tá chovendo. Chuva ácida, hein? Bem que falaram. Bem que falaram. Essas indústrias estão acabando com o nosso sistema. E começa a militar, né? Gente, agora árbitro sofre. Não, né? tinha um estádio. Era um campo de futebol que a gente ia fazer jogo. Que era assim, era o campo e exatamente na linha lateral, assim, era um rio. Então, tipo, tinha que ficar uma pessoa lá na pedra, no meio do rio, pra ficar catando bola quando a bola saía pela linha lateral. Eles importam.
E água gelada, porque era aquele água de rio, né? É muito perrengue. Não, e assim, o que eu mais sofri, né, na arbitragem é porque, assim, eu nunca tive carro na minha vida. Sim. Nunca tive carro. E eu precisava de carona. E eu resolvi fazer parte de uma liga que... Eu morava em Florianópolis, mas a liga era de Santo Amaro, Águas Mornas. Então, tipo, levava 1 horinha pra chegar lá. E tinham árbitros que também eram de Floripa, porque eu dependia muito da carona dessas pessoas. Só que, às vezes, eles... tipo, ignoram... Sabe? Eles faziam de difícil. Assim, não, eu tenho outras coisas pra fazer. Ela sabe andar. Vou gastar R$5 de gasolina pra chegar até aí, não vou, não. Então, assim... E olha que tinha ajuda ainda, né? Porque eles ajudavam nessas questões de custos e tal. E aí, tipo, às vezes eu tinha que pegar ônibus. E aí, uma vez no ônibus também tava eu e outro assistente, que também não ganhou carona. A gente lá no ônibus, indo pro jogo. Aí tinha uma criança, assim, sentada no colo da mãe, né? Balançando, assim, balançando. Aí a criança vira... Blá. Gente, foi uma coxinha inteira em cima do assistente. E aí, a gente, cara, indo pro jogo, assim... A gente passou por muito perrengue. E aí, quando, na volta, eles ainda largavam a gente no ponto de ônibus... Então, assim, cara, a gente sofreu muito, assim. Tá vendo, gente? Essas pessoas dependem de carona. Na próxima vez que a gente for assistir uma partida... Empatia. Né? Hashtag empatia. Empatia. A gente já passou por muita situação ruim. Pra chegar até ali, olha o tipo de coisa que eles passam. Pra chegar até ali, ainda apitar, enfim, Você já passou perrengue escrevendo alguma coisa? Mari tem 76 livros, tá? Só pra saber. Escrevendo, eu até acho ela terminar essa frase, vem mais um. Vamos lá. Mas eu acho que escrevendo não, mas talvez em set, assim, porque eu também sou roteirista, então acho que mais como o pós, né? Na hora da gravação e tal, aqueles perrengues que a gente precisa, né, adaptar alguma coisa ali de última hora, alguma coisa que não deu tanto certo. E aí, enfim, lidar com essas novas decisões também. Sob pressão, né? Sob pressão. E não era isso que eu queria, vamos mudar. Assim. E você, amigo? No trabalho? Cara, eu acho que com o podcast... Com o meu podcast, eu já perdi um episódio muito bom. Depois de gravar, ao invés de apertar salvar, eu apertei excluir. Nossa, que raiva. Meu Deus, você não fez isso. Perdi um episódio inteiro. Nossa. E aí eu fiquei assim... Cara, você perde o primeiro impacto de uma pergunta. Total. Você vai regravar, a pessoa vai... Não sabia. Não fica a mesma coisa. Não fica. E aí... Estão gravando, né, gente? Por favor, né? Tem que dar rec, galera. Você chegou cumprimentando todo mundo, eu falo, tem que chegar falando, trabalhem. Anda, já ligou? Não é assim. Porque senão não gravam. Eu não posso falar, amor. Tá, tudo bem. Porque nunca foi ao ar. Vai e aí eu... Não posso falar. É igual aquele meme, né? Ai, não posso falar. Beijo, Anderson. Ele é assim presente aqui depois. Inclusive, o Anderson sabe quem é. Não, mas é porque eu falei que, tipo, você não sabe o que aconteceu, o arquivo corrompeu. Não dá pra confiar na internet, né? Corrompeu e tal. A pessoa, poxa, que pena. Mas isso já aconteceu mais de uma vez? Não. Porque agora a pessoa aí depois sabe eu falei, eu comprei um plano agora de gravação que tá, que tá perfeito e tal. Nunca mais vai dar Então deixe nos comentários, se foi você. Se foi você, vem aqui agora falar pra gente. Queremos intriga. Entendi. Não, mas as situações bizarras da minha vida acontecem mais quando eu acho que nada vai acontecer de bizarro, assim. E aí sempre acontece uma coisa bizarra e eu fico, eita. Mas, enfim. E, Fernanda, posso agora começar a falar de produção de conteúdo na internet? Vamos começar a fazer essa transição? Gosto. Quando que você começa, você vê... Bom, talvez não tenha ninguém fazendo isso daqui. Foi um pensamento seu? Porque, pelo menos pra mim, que não tinha tanto contato, pra mim, ninguém tá aqui produzindo conteúdo sobre a arbitragem na internet. Então, veio de um pensamento assim? Veio de uma outra oportunidade? Como que vem a produção de conteúdo pra você? Então, quando eu era árbitra, eu tinha rede social, assim, Orkut, Facebook e tal. Orkut, né, galera? Entrega muito, né? Entrega muito. Não é sua época, né, amigo? Menina, peguei zero. Já era Facebook. Mas, enfim, aí, assim... Só que eu vi que ser árbitra e ter uma rede social não dava certo nessa época. Por quê? Porque eu recebia muito xingamento, muita ameaça. Já recebia no estágio, ali era virtual, né? Então, e era constante. Então, eu falei, cara, eu vou desativar tudo. Então, foi uma época que eu fiquei muito sem redes sociais. E aí, quando eu fiz essa transição de sair da arbitragem, eu falei, cara, deixa eu fazer uma rede social, né? Deixa eu fazer um Instagram, E aí, quando eu fui fazer o meu Instagram... Eu vi que tinha um perfil com o meu nome, que tinha mais de 70 mil seguidores. Falei, gente... Oi?
E aí, comecei a ver, tinham, sei lá, mais de 10, 15 páginas usando o meu nome, com vários seguidores. Eu falei, gente, eu não acredito que eu tô aqui com 0. E a pessoa que usa as minhas fotos, usa, né? Porque saía de reportagens, coisas assim. Aí eu falei, cara, mas vou fazer. E aí, comecei a denunciar uma por uma, que dá um trabalho do cão. Sim. Porque você tem que mandar documento, foto, né, com a identidade, nananá. E aí, consegui deletar várias contas. E aí, consegui... ter a minha conta, assim, que no início era bem humilde, né? Tinha 0 seguidores. Total de 0 pessoas. Total de 0 pessoas me acompanhavam. E aí, eu sempre gostei de conteúdo de humor e tal. E comecei a criar esse tipo de conteúdo. E, obviamente, depois daquela situação do lencinho e tal, disso tudo, as coisas dão um boom. E as pessoas começam a te enxergar, assim, como... Cara, ela é árbitra, mas ela também é humorada, entendeu? Então... eu começo a, de fato, desenhar um conteúdo que eu sei que as pessoas gostam. Humaniza ainda mais, né? Que humaniza. Então, a minha ideia sempre foi essa, de falar de um assunto sério, chato, polêmico, grave, né? De uma forma descontraída, para justamente tentar humanizar. Sim. E não focar assim, tipo, caramba, ela é aquela árbitra gata, que é o que a gente tava falando. Tanto é que, assim, é um tipo de conteúdo que eu... Nossa, posto muito pouco sobre foto minha, coisa assim. Não é tão constante quanto o meu conteúdo de humor, de futebol, que é o que eu, de fato, gosto mais de fazer. Sim. E gosto de ser vista mais por isso, assim, né? Não pela minha aparência, assim, só. Sim, então, e aí eu comecei a produzir e a galera curtiu muito, assim. E tem dado um resultado bem bacana. E um desses resultados é uma pessoa que chegou, acredito que tenha sido Serrinha. Ou não, chegou, mandou mensagem. Que foi, Serrinha? Quem te mandou mensagem pra chegar pra Play 9? Como é que a Play 9 chegou? Olha! JP. Desculpa, Serrinha, perdeu o cargo. Momento JP. Normalmente a galera vem e fala, porque foi o Serrinha. Serrinha. Então, não, JP que fez essa ponte, nesse caso, né? JP fez essa ponte. Com a gente foi Felipe, né? sabia? Mandou mensagem. Assim, já foi por ele. Foi Felipe que mandou uma DM. Eu falei, não tá valendo. Posso. Foi bem assim. Aí a Play 9 entra. E aí, como é que você entende que a Play 9 chegou e deu essa modificada? E outra, tem uma pergunta que a gente faz aqui muito padrão, que é... Quanto você cobrou pela sua primeira publi? Porque Rafa Vicente, com 1 milhão de seguidores, cobrou R$150. E uma squeeze. Ufa, né? Que bom que teve a squeeze. Ufa. E aí... Antes Play 9, tipo, AP, DP. Antes Play 9, depois Play 9. Como aconteceu essa chegada? E hoje, como é que você entende essa movimentação pra você? Cara, então, esse negócio... É até difícil precificar, né? Essas coisas, quando você começa, assim, as pessoas perguntarem. Então, no início, muita coisa era permuta, né? Muita coisa permuta a gente fazia. Mas, assim, depois... E eu era sozinha, assim, então, no início de tudo, né? Então, cara, quanto que eu cobro, quanto não cobro. E a marca grande não é. Quanto que... E lembrando que eu fazia jogos na Várzea por R$30, tá, gente? Esse era o valor de jogos e fazia jogo duplo. Então, eu ganhava 60, porque eu ficava o dia inteiro lá. Dois jogos seguidos, O jogo inteiro não era por tempo? Não, são 90 minutos, né, de jogo. Mais o intervalo, 15. R$30 tudo? Tudo. R$30. E aí o ônibus às vezes era mais caro, né? Obrigado. Ou seja, pagava pra trabalhar. Pagava pra trabalhar. E aí, e ainda assim, dependendo, tem associação de hábitos, não sei o quê, desconta 10%, mas não sei o quê. Então, assim... R$14,50, vamos arredondar? Vamos arredondar aí pra... 50 centavos. Então, assim, nessa época eu ganhava muito pouco. E em relação à publicidade, cara, sempre foi novidade pra mim. E precificar isso sempre foi muito difícil. Obviamente, você acaba perdendo muitas propostas, muitas coisas. E eu não tinha noção nenhuma, assim. Mas a primeira que eu fechei, eu acho que eu fechei bem, viu? Foi bem. Foi boa, assim, foi boa. Não vou falar valor. Claro. Não, eu acho que bem já é uma resposta ótima. A gente fica nessa qual foi a primeira? Porque todo mundo vem, Não, é que eu tô pensando se de fato foi a primeira. Mas eu acredito que sim, mas foi um valor muito bom. Muito bom. Já começou a primeira. Bem, né? É importante. E eu acho que vir pra Play 9 ou Play 9? Eu sempre tenho essa dúvida, gente. Olha aí, a gente fez essa pergunta. A gente fez essa pergunta pra eles no nosso primeiro episódio, que trouxemos Felipe e JP aqui. E a Play 9? Tinha um futuro tão brilhante. É Play 9? É Play 9. Então, Play 9. Tava crescendo tão bem na empresa, Fernanda. Vai tirar um pontinho agora. Meu Deus. Eles pegam no pé. Isso.
É Play 9, Play 9. Mas eu acabei de ser demitido. Ah, não. Não, meu Deus, o trauma. Meu Deus. Trauma. Desculpa, eu toquei. Foi gatilho, toquei no gatilho. Eu vou passar pra minha psicóloga. Isso. Desculpa, não vai se repetir. Tchau, não, galera. Mas, Fernanda, não, mas a Play 9 é um canhão, né? A gente sabe que é a agência referência, assim. Então, acho que... obviamente, fiquei muito feliz com o convite quando aconteceu. E agora, cara, é desenvolvendo um trabalho que é um sonho. Que é um sonho, porque você fazer o que você gosta, você conseguir levar um pouquinho para cada pessoa do que você gosta de fazer e levar uma alegria, né, para alguém no momento que, sei lá, que talvez ela esteja precisando, ou não, porque, né, sempre é importante você receber algo bom, algo positivo. Isso é muito legal. E você ter alguém, assim, que caminha com você nesse sentido, que te ajuda, que só contribui, cara, é demais, assim. Então, não me demitam. Não me demitam. Então, por favor. Falo isso todo dia. Acordo falando isso. Não quero perder meu emprego. Por favor. Termina de gravar e peço desculpa. Aí. É isso, né? Eles terminam de gravar e falam desculpa por tudo que eu falei, pelas piadas. Por favor. Só pra não ser demitido. E, Fernanda, eu quero saber uma coisa... Na verdade, duas coisas, assim. Vou puxar... São duas curiosidades, mas uma você que vai me falar. Ai. Por que acontece? Eu fiz essa pergunta pra Regina Casé. E aí você falou, nossa, boa, e ela boa que chique, também. Né? Então agora eu quero trazer. Tá no mesmo nível. Eu quero trazer pra Menina, todos os ontem, episódios. tinha um aparelho, um desfibrilador aqui. Tá? Meu dedo se segurando naquele negócio pra medir. Eu tava triste, foi triste. Que nem eu tô hoje também. Eu pedi pra ela compartilhar, porque assim, a gente acompanha. E você agora, a gente acompanha um pouco, não tanto do lado pessoal. Eu acho que ela vai pedir um pix. Ela tá falando, então, vou pedir pra você é compartilhar. A gente pediu pra ir no samba, a gente quer ir na sua casa. Verdade. Mas a questão é o que os seus seguidores, por mais que você esteja abrindo um pouco mais de você, o que eles ainda não sabem? Uma coisa que só do seu lado pessoal, ou uma curiosidade, alguma coisa que ninguém sabe ainda. Cara, geralmente eu compartilho bastante coisa. Mas vou dar uma notícia aqui, então. Será que eu não compartilhei. Eu gostaria disso, eu acho que eu sei de uma fofoca. Nunca estudei futebol. Ela fala, nunca estudei futebol. Não, nunca mas eu vou sobre. compartilhar algo, então, que tá acontecendo, que a gente tá de mudança. A gente vai mudar de país. Adorei, era isso mesmo que eu queria chegar. Ufa, não era outra coisa. Não era outra, a gente deixa aquela outra. Mas isso, a gente tá de mudança. A gente tá indo pros Estados Unidos, morar lá, né? Com novos projetos, novas coisas pra fazer. E essa é algo que eu não compartilhei ainda, que eu tava esperando o momento certo e tal. E vou levar minha cachorrinha, inclusive. Tô fazendo... Ela vai junto. A Chica, que nasceu na Vila Kennedy, agora tá indo morar nos Estados Unidos. A fotinha dela da Vila Kennedy para o mundo. Para o mundo. E aí a gente tá fazendo todo o processo pra ela viajar com a gente também, no avião e tal, né? Juntinho, assim. E a gente tá super feliz e com certeza virão novos projetos, novos conteúdos, novas coisas. E só vai ter um problema, né? Eu vou ter que aprender a falar inglês, que eu ainda apanho muito, gente. Don't. Isso aqui assim? Don't. Talk? Don't. Só don't. Não, you don't... Talk? Hablar. You don't habla, you don't speak. Thank you, Jesus. You don't speak anything in Não, English? I speak, mas assim... I speak é ótimo. Não, I speak. I speak um pouquinho, Não, assim, eu não passo fome. Eu não vou comer o que eu quero, mas eu não passo fome. Não, eu tenho uma amiga que foi agora pedir negócio sem leite, veio no leite. Exatamente. Então, assim, exatamente o que ela não pediu. Nível. Mas assim, eu enrolo, eu sei uma base, assim, tranquilo. E espanhol eu gosto muito, então, tipo, é uma língua que a mim me gusta muito espanhol. Então, é algo assim que eu me dedico, que eu gosto muito. O inglês eu ainda tenho aquelas travas e tal. Então, eu acho que vai ser a minha maior dificuldade, mas por outro lado, eu acho que vai ser extremamente positivo. Exato. Isso. E vai ser todo um processo ter o contato, né? Porque, exatamente. Assim, aí, corta pra mim, né? Todos os amigos brasileiros. Eu tenho uma amiga que mora nos Estados Unidos, a Rafaela, que ela foi isso. Ela falou assim, eu vou pros Estados Unidos, eu vou aprender inglês, eu vou viver só com americano. Corta pra um mês depois, amigo, eu tô num lugar, fiz só amigo brasileiro. Eu falei, e tá falando inglês? Ela, não precisa. Fala bem nem pouco. precisa.
encontro uma galera, encontrei uma menina de Irajá trabalhando no... Vamos acompanhar a Fernanda para saber os próximos caminhos. Exatamente. Vamos ver se eu vou aprender inglês de fato. Ela tá solta. Mas eu quero ser fluente, assim. Então, eu acho que isso vai ajudar, assim, né? É isso. Tudo. Você vê que a vida dela é cheia de fortes emoções, né? Baixa arbitragem, aí várias coisas, produção de conteúdo, agora Estados Unidos, vários níveis. Vários. É isso. Não, não para. Posso colocar a Fernanda numa semi-fria? Não é uma fria, tá? Ai. Eu queria saber, da sua opinião, um melhor jogador e uma melhor jogadora. Eu acho que a gente... Hoje, melhor jogador, Messi. Cara, o cara é um ET, né? O cara, inclusive, fez muito brasileiro torcer pra Argentina na final de Copa do Mundo, né? Então, o cara hoje é... Sei lá, é de outro mundo mesmo. Camisinha, minha camisa e tudo. E a Marta, cara, ela é uma referência para o mundo inteiro, né? Em relação ao futebol feminino. Tem noção e eu que acho tá na mesma agência que Marta? Então, eu fico assim, menina. Eu apareço naquele telão atrás, primeiro, depois vem Marta, eu fico, opa! Eu não tenho nem batom pra isso, né? Porque ela não tem nem batom pra isso, que a Marta gosta de usar. Exato. Então, assim, cara, a Marta, ela é referência. Eu acho que ela... A Formiga também, cara. A Formiga. A construção que elas fizeram, assim, pra chegar onde a gente tá hoje. Sim. Cara, foi muito importante. Então, são referências. Com certeza. Ai, que tudo. Gostei. Agora eu posso colocar numa fria maior ainda. Vai, continua. Não, eu não vou nem continuar. É porque o que acontece? Todo final de episódio... já estamos na dinâmica, então, ok? A gente tem uma dinâmica. Não tente olhar, Fernanda. Aqui. Não tente olhar. Você já tem seus cartões aí. Nós temos uma dinâmica. A ideia é a seguinte. Nós vamos fazer perguntas de verdadeiro e falso. Olha que tranquilo. Verdadeiro e falso. Vai ser tranquilo. É super tranquilo. Super tranquilo, eu vou poder ouvir a pergunta? Vai. Não! É super tranquilo. Falso. E você usa os cartões. Só que aí, no caso, o vermelho vai ser falso. É só uma adaptação. Eu mudei tudo. Eu tenho um probleminha muito, muito forte. Que eu botei V, verdadeiro, A, falso. Porque fazia sentido, porque tinha... Falso. Verde. Falso? Gente, eu tenho uma questão muito, muito... É porque eu pensei... Amarelo. Enfim, o vermelho é falso. Eu achei que era verde, é vermelho. E o amarelo... Não, pera. O vermelho é o quê? É vermelho. É vermelho. Vermelho falso, é vermelho. Né? Falso, vermelho é falso. Concordo com você. E o amarelo, verdadeiro. É o que resta, né? É o que resta pra ele. Ótimo. Okay. Tá. Então são perguntas simples, super tranquilas, tá? Em 1638, tivemos a queda... Sacanagem. Você quer começar? O Enem já... Não, eu não sei. 2 elevado a 4. No futebol... O árbitro marca um pênalti se um jogador comete uma falta no jogador adversário dentro da grande área de seu próprio time. Verdadeiro ou falso? Dentro da... Peraí, gente, é muito complexo. Muita informação, né? É muita informação. Enem aqui, menina. Dentro da área do próprio... Se ele comete uma falta dentro da área do próprio time, é pênalti. Então, verdadeiro. Verdadeiro, amarelo, né? Está certa a resposta. Tô participando. É porque às vezes tem pegadinha, porque nas provas que a gente fazia da CBF, era assim: o goleiro cobrou o tiro de meta e veio um vento a 60 km por hora, a bola fez uma curva e a bola entrou dentro do próprio gol, do não sei o quê, e o pipoqueiro que estava lá. Então era. Sabe, situações pra ver, assim. Né? Gente, exatamente. É um Enem, é quase um Enem. E aí eu falei, deve ter pegadinha aí. Alguma coisa, uma vírgula aqui. Não tinha o pipoqueiro. Faltou o pipoqueiro aí. Faltou o pipoqueiro. Senti falta. Gente, vou pra segunda. Gente, eu obviamente erraria. O pênalti consiste em chutar a bola da marca do pênalti que está a 3 metros da linha do gol. Verdadeiro ou falso? Falso. São quantos São metros? 11 metros. Ih, são 11 metros mesmo. Por que eu tô chocada, gente? Porque ela sabe. Ela sabe tudo. Não há infração de impedimento quando o jogador recebe a bola diretamente de um tiro de meta, arremesso lateral ou escanteio. Verdadeiro. No offside. Ó, viu? Eu tô falando inglês já. No offside. No offside. No fora de juego. Também. O recorde de gols em uma
Não, é porque tá junto, ó. O recorde de gols em uma Copa do Mundo foi em 1954, em que a seleção da Áustria marcou 7 gols e a da Suíça 5. Verdadeiro ou falso? Cara, esse aí é curiosidade. Esse aí eu já não sei. Esse aí eu concordo que faz sendo um chute. Mas eu sei lá, vamos no... Você acha possível? Eu acho que é falso, mas porque deve ter tido goleado, Eu acho que é não. verdadeiro. Ah, porque você já tem a resposta. Eu acertei? Meu Deus! Que surpresa, menino! Nossa, eu entendo tanto. Peraí, eu vou ter que anotar essa curiosidade aí depois. É verdadeiro, é verdadeiro. O número mínimo de jogadores que um time pode entrar em campo para iniciar a partida é 5. Não, falso. São Quantos 7. Concordo. 7 jogadores. 7 players. 7 players. 7 jogadores. Sim. 7 jogadores. Ó, de acordo com a regra número 4 do regulamento da International Football Association Board, gostaram? Gostasse. É proibido o... Exatamente, Fábio. Ou IFAB. É proibido o uso de qualquer tipo de joias, abre parênteses, colares, anéis, pulseiras e brincos, por parte dos jogadores durante os jogos, uma vez que o artigo está na lista de objetos considerados perigosos para a prática do futebol. Verdadeiro. Não pode. Porque pode puxar inclusive, e machucar. é pra segurança dos jogadores, mas às vezes tem um jogador que entra lá que a gente vê assim... E aquelas máscaras que tinha um menino na Copa, se eu não me engano, que eu acho que ele era da seleção... Tenho medo de falar e errar. Mas ele tava usando uma máscara. De boas. Então, assim, geralmente essas máscaras, elas são para proteção. E aí, elas são feitas de um material que é adequado para a prática esportiva, né? Que não vai machucar ninguém e tal. Então, aí pode usar, não tem problema. Só que o árbitro tem que verificar também, né? Pra ver se, de fato... Não tem nada escondido. E pra ver se, de fato, é um material que não vai trazer nenhum prejuízo para ele ou pro adversário, né? Ah, tá. Bem leve, entendi. Bem leve. Tranquilo. Vamos lá. A árbitra francesa Stéphanie Frappart foi a primeira a se tornar árbitra principal em uma partida de Copa do Mundo e também uma das 3 mulheres que compuseram o primeiro trio de arbitragem feminino em Copas. Verdadeiro! Oui. Francês. A gente tá muito... A gente tá poliglota. A gente tá troglodita mesmo. Tá bem troglodita. A gente tá troglodita Nesse hoje. pique. Les femmes, Stéphanie Frappart. Do nada, o alemão. Guten Tag. Olha, falando em francesa, a França sempre passou das quartas de finais em uma Copa do Mundo do futebol feminino. Isso é verdadeiro ou falso? Isso aí também é difícil, mas a França é uma equipe muito boa. Inclusive, o Brasil vai estrear contra a França. Então... Vamos falar que é falso só pra gente se iludir um pouco. Acertou. Ufa. Eu tava puxando acertou. É falso. C'est falsé. Nunca nem passou. Très falsé. Très falsé. É sobre isso. Je ne parle pas français. Parle un peu. Ele acabou de dizer que gosta de ir ao banheiro. Sim. Fazer o número... ele faz o número 2. Eu admito. A seleção da Alemanha é a maior vencedora da Copa do Mundo de futebol feminino, com 3 títulos. Caramba. E aí? Tem dica? Tem. Letra A, verdadeiro. Letra B, falso. Tá contigo. Eu acho que é verdadeiro. É falso. Ainda bem. A maior é dos Estados Unidos. Com eu sei que as estadunidenses são top, porque o futebol lá é muito desenvolvido. Canadá também. Inclusive, o Canadá ganhou Olimpíadas. A gente fica chateado com elas. Você gosta de esporte, né, menina? Eu acompanho. Esses dias eu tava vendo aquela do gelo que faz acrobacia, que patinação, né? Patinação. Não. Era da menina da pirueta, que nem Daiane dos Santos. Ginástica. Era isso que eu tava vendo. É porque eu vi a Aitônia, confundi uma coisa com a outra. A dela é artística. A Aitônia é patinação, do filme. A Aitônia. Sim. Muito bom, inclusive. Assistam, galera. Última pergunta. A equipe de arbitragem é composta por 4 juízes, verdadeiro ou falso? Depende, né? Hoje com o VAR tem muito mais gente, mas um jogo basiquinho é verdadeiro. E a pergunta era, e com o VAR, quantos são? Mentira, essa é verdadeira. Pegadinha. Tá vendo? Fernanda foi ótima. Muito bem, ela foi muito bem. Não. Arrasou, é isso, né?
né? Então, você arrasou, você arrasou. Tem uns chutinhos aí no meio do caminho, né? Chute certeiro, chute certeiro. Outros nem tanto. Mas tudo ganhou bem. 10, ganhou 100 pontos por falar inglês, espanhol e francês, Isso, mais 100 pontos. Fecha o game com 2.700. Eita. Fernanda, que prazer. Muito obrigada. A gente espera que você esteja se divertindo tanto quanto a gente tenha gostado. Com certeza. Amei estar aqui com vocês, conhecer um pouquinho mais de vocês também, falar um pouquinho da minha história. Né? Galera, agora parou de xingar, vamos... Sim, elogio, curte, comenta, compartilha. Elogio, admiração. Exato. E a gente acompanhando nos Estados Unidos. Exatamente, porque a notícia em primeira mão... Transmite tudo, pelo amor de Deus. Pode deixar. Desculpa não saber nada de futebol. Não, desculpa não saber nada de inglês. Todo mundo kit! É isso, muito obrigada, Fernanda. E amigo, por favor, nossos recados. Gente, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe esse vídeo com toda a família. Lembrando que as redes da Fernanda, a minha, da Mari e da Play 9 estão na descrição desse vídeo. Corre no Spotify, que ele tá disponível em vídeo. Nas plataformas de áudio, ele tá disponível em quê, Mari? Áudio. Muito obrigado. A gente se vê no próximo episódio. Um super beijo. E eu vou pro meu jogão agora, galera. Yes! Tchau.